mistérios de Deus, fala das coisas escondidas. Quem ora no Espírito. 2 Coríntios. Segundo Coríntios, no capítulo 6, versículo 1. Aleluia. Aos seus pés. Todo mundo achou? E nós, cooperando com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Glórias ao teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ouviu o nosso clamor. Obrigado, Pai, porque o Senhor ouviu lá na eternidade o nosso clamor. O Senhor nos ouviu e já trouxe salvação para nós. Nós te adoramos, Jesus, pelo teu amor imensurável. Porque seu amor não se descobre com a mente humana, seu amor é só com a mente espiritual, para compreendermos esse amor que excede todo qualquer entendimento. Nós te amamos, Jesus, nós te adoramos. Tu és maravilhoso. A nossa alma se aquieta no seu amor. A nossa alma descansa no teu amor. O único lugar seguro para a nossa alma é no seu amor. Nesse amor nós encontramos descanso. Nós encontramos segurança. Nós encontramos aquilo que precisamos para viver todos os teus planos e todos os teus projetos para nós. Aleluia. Queridos, vocês perceberam o que está escrito na palavra? Ouvi-te, ouvi a vocês no tempo aceitável e já te socorri no dia da salvação. Que dia? Hoje. Amanhã? Hoje. A fé, ela nos faz desfrutar dos benefícios da eternidade. A fé nos faz enxergar o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus consumou todas as coisas na cruz do Calvário. Tudo na cruz já foi feito, já foi realizado. Que tempo aceitável é esse? É o tempo em que você foi perdoado. É o tempo em que você foi justificado. É o tempo em que você pode se apresentar diante de Deus com confiança. Porque não é pelas suas obras. É pelo sacrifício de Cristo. É pela obra do Calvário. Você já foi aceito em Cristo Jesus. Ser justificado é ser aceito.
A palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 10, que Deus não se agradou dos sacrifícios. Não se agradava mais dos sacrifícios. Aquilo não estava mais gerando aceitação ao Senhor. Em um tempo lá na eternidade, Jesus levanta a mão e fala assim: eis aqui, Senhor, vim para fazer a tua vontade. Me prepara um corpo, porque esse corpo vai ser um sacrifício em que eles vão ser aceitos diante do Senhor. Esse corpo foi preparado na eternidade. Esse corpo foi feito na eternidade. Como diz, sacrifícios e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. O corpo de Jesus Cristo, o sacrifício dele foi tão perfeito, porque ele era perfeito, que gerou aceitação na sua vida por toda a eternidade. Talvez, muitas das vezes, a nossa mente está tão conectada com o pecado, que nós temos a dificuldade de entender e de crer que Deus vai responder a nossa oração. Quantas das vezes nós oramos, e da mesma forma que nós oramos, nós já falamos o contrário da oração. Senhor, eu recebo a minha cura, eu recebo a minha restauração, a restauração da minha casa. Aí passa um tempinho, vem as circunstâncias, e você se atenta para as circunstâncias, e não para aquilo que você orou. Por que isso? Porque você não entendeu que aquilo que você falou foi aceito diante de Deus. Porque quando nós oramos, irmãos, a Bíblia diz que quando nós oramos, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Jesus, quando estava diante de Lázaro, um Lázaro morto há 4 dias, todo mundo conhece essa história. A Bíblia diz que o corpo dele já cheirava mal. Quando ele estava chegando perto do lugar, a Bíblia diz que ele chorou. Mas, queridos, não me convence. Ninguém me convence a dizer que, porque os judeus falaram, ele chorou porque ele o amava muito. Ele era a própria ressurreição e a vida. Ele era a própria salvação em pessoa. Aí quando ele vai fazer a oração para que Lázaro ressuscitasse, ele fala assim: Pai, eu bem sei que sempre o Senhor me ouve. Queridos, eu aprendi a orar. Quando você conhece a vontade de Deus e você ora, é como se Jesus estivesse orando. É como se Jesus estivesse intercedendo. Por quê? Porque você é Ele. Ele é você. Nós nos tornamos um. Nós somos o corpo de Cristo. Porque Ele nos deu o nome dEle. E tudo que nós pedirmos no seu nome, Ele fará. Por quê? Porque não é no meu nome. Graças a Deus, nem no seu. Por isso que os demônios se submetem a você. Por isso que as enfermidades se submetem a você. Por isso que a miséria se submete a você. Por causa do nome dEle. O nome dEle está acima de todo o nome. Agora, Ele me ouviu no tempo aceitável. Queridos, é como se Deus olhasse lá na frente. Nós ainda não havíamos nascido.
E Ele já conheceu a sua necessidade. Ele já ouviu a sua necessidade. E Ele já preparou a salvação para você. Que salvação é essa? É tudo que você precisa para viver a vida abundante de Deus. Salvação é do termo sozo, que significa paz, segurança, saúde, prosperidade, vida plena. Amém? Não vou anular a oração porque nós precisamos orar. Mas quando você olha para Jesus, você tem uma resposta. Pai, obrigado porque o Senhor já me ouviu. E obrigado porque o Senhor já me atendeu. Sim ou não? Não está escrito aqui? Eu preciso ler de novo. Eu acho que vocês esqueceram. Vocês contemplaram o rosto de vocês ali, aí pararam de olhar e esqueceram de como era. Como diz Tiago. Olha só. No versículo 2, porque diz no tempo aceitável. Tempo aceitável é o tempo em que você se tornou justiça de Deus em Cristo. Como assim? Volta um capítulo anterior. Versículo 21, porque a Bíblia continua. Foi separado em capítulos para nós entendermos didaticamente. Olha o que diz o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus te vê aceitável porque Ele te vê a justiça de Deus. Agora, porque Ele te vê aceitável, Ele já te ouviu. Continuando aqui, capítulo 6, versículo 2. Porque diz, no tempo aceitável te escutei, e no dia da salvação te socorri. Querido, você está esperando socorro? Pergunta para a pessoa do seu lado, você está esperando socorro? Você está esperando socorro financeiro? Você está esperando socorro na sua saúde? Você está esperando socorro, salvação na sua casa, sua família? Você está esperando? Olha o que está dizendo aqui, ó. Eu já te socorri. Quando? Ah, na cruz. Quem não falou aleluia, porque não crê, né? Você está esperando socorro financeiro? Você está esperando o socorro da sua libertação? Você está esperando o socorro na sua saúde? O socorro já veio. Ele se chama Jesus. Mas pastor, por que a coisa não aconteceu? Simples. Pela graça sois salvos. E Ele manifestou a salvação. Por meio da? Simples. Fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Vamos dizer que eu não estou vendo esse tablet aqui, mas eu sei que ele está em minhas mãos. Isso é prova daquilo que não se vê. Amém? É minha propriedade. Fé significa título de propriedade. Significa que é uma coisa que já está no seu nome, mas está esperando você tomar posse. Aleluia.
Aleluia. Então o detalhe é o seguinte, é uma palavrinha chamada fé. Fé em quem? Fé no socorro chamado Jesus Cristo. Fé na salvação chamada Jesus Cristo. Porque não é pelas obras, para que ninguém se glorie, mas é pela fé. Aleluia, querido. Você foi chamado para andar pela fé. Aquele que é aceitável vive pela fé. Onde está escrito isso? O justo viverá pela fé. Quem é justo? É aquele que é aceitável. Para, querido, você saiu de uma condição não simplesmente religiosa. Você saiu de uma situação de incredulidade. Você está num outro lugar. Se chama fé. O grande problema é que a gente acha, porque está num ministério que prega a vida no Espírito, que nós estamos agradando a Deus. O que agrada a Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam dele, quem que se aproxima dele? Aquele que é aceitável. Entendeu? Aquele que é aceitável. Quem que é aceitável? É aquele que jejua muito. É aquele que ora muito. É aquele que adora muito. É aquele que sobe o monte. É aquele que faz campanha. É aquele que faz boas obras. Não, querido. Tudo isso nós fazemos porque nós temos uma nova natureza. Nós fazemos, não campanha. Obrigado, amor. Eu quis dizer na questão de oração, adoração, louvor, jejum, confissão da palavra. Porque nós temos uma nova natureza. Obrigado, tá, amor? Te amo. Fecha aspas. Você fez muita campanha, né? Sete voltas, 7 chaves, 7 passos, 7 degraus, 7 mergulhos. Tudo junto. Amém. Mas, queridos, a salvação nossa, preste atenção, essa salvação que Deus já te ouviu. O problema é o seguinte, que nós viemos, a religiosidade nos colocou preocupados com o pecado. Nos colocou preocupados com a prostituição, com o adultério, com a lascívia, com a mentira, com tantas coisas, mas não nos preocupou com o medo e com a incredulidade, que são 2 pecados que são consequências de uma vida de justiça própria. Uma vida, porque o medo, ele só existe porque um dia o homem pecou e ele ficou nu, ele cobriu-se de folha de figueira. E na verdade o medo e a incredulidade são irmãozinhos que andam de mão dadas. Por quê? A incredulidade fala assim, olha, você está nu, você está em pecado. Aí você tira os olhos de Jesus, que é a sua justiça, que te vestiu de justiça, porque Jesus foi no corpo de pecado para a cruz, foi nu para a cruz,
para te vestir com vestes de louvor, com vestes de justiça. A incredulidade fala para o medo, vou ficar com medo. Aí o medo fala, eu já estou. Porque a incredulidade nos afasta do Deus vivo. Aí, queridos, nós ficamos muito tempo preocupados com isso. Tanto é que você, dentro do sistema religioso, sem chamado, você está sem fé, hein? Não tem problema. Você é medroso, não tem problema. Pelo contrário, irmãos, é um pecado como o adultério, é um pecado como a mentira. Aí, nós não lutamos pela fé para vencer essas questões, incredulidade e medo. Que na verdade, os dois pecados se vencem conhecendo o amor de Deus. Porque o amor lança fora todo. A fé procede do amor. Aí se prega obras, se prega aquilo que eu não devo fazer, aquilo que eu devo fazer, sendo que uma coisa só é necessária: é sentar aos pés dele e beber do amor de Deus. Porque quando eu bebo do amor de Deus, querido, vai embora o medo, e medo não é de Deus, não existe medo natural, não existe medo por segurança, não existe essa história de medo como dispositivo, não, irmãos. Deus nos deu um espírito de amor, de poder e de moderação. Espírito de medo, não. Então não podemos aceitar medo na nossa vida. Se aceitarmos o medo, é como se estivéssemos aceitando o adultério, a prostituição, é a mesma coisa. Aleluia. Vai lá para os pecados de Apocalipse. Os medrosos e os incrédulos não herdarão. Hoje eu vou pregar sobre o pecado. Até que enfim. Queridos, mas teve pessoas que foram inspiradas para nos dar a chave para sair desse lugar de medo, de incredulidade. Judas, no capítulo 1, vocês acharam que fosse falar algum outro capítulo, né? No versículo 3, fala que quando ele empregava toda diligência para falar acerca da salvação que nos é comum. Ora, se a salvação é comum, é que não há diferença de salvação para um e para o outro. É para todos, o sozo de Deus, o resgate, a libertação, a paz, a prosperidade, a saúde, a vida plena em Deus, é para todos. É comum. Fala para a pessoa do seu lado, é comum. Aí você pensa, por que fulano está desfrutando e você não? Eu já respondi lá atrás. Fé. Aleluia. Aí ele fala assim, olha, e eu preciso que vocês batalhem por isso. Batalhem pela fé. Porque surgiram homens que dissolveram a graça. Transformaram a graça em dissolução. O que é dissolução? Eu vou responder trazendo uma outra pergunta. O que é divisão? Não são duas visões? Di significa dois, né? Dissolução são duas soluções. Quando misturaram a graça com a lei, dissolveram a graça. E nós perdemos a essência
da salvação. Perdemos a simplicidade da fé. Focamos na dificuldade da fé. Simplificamos a salvação. A salvação ficou resumida a uma obrazinha na cruz, a ponto dos pregadores nem pregar direito a respeito da salvação, nem pregares a respeito da cruz, porque apóstolo Paulo falou, eu me glorio, é na cruz. Nada eu vos propus saber, a não ser Cristo crucificado. Porque Cristo crucificado diz respeito à salvação que nos é comum. É comum a salvação porque foi complicado para Cristo ir para a cruz. Jesus saiu do lugar de onde ele estava e veio para essa terra decaída para fazer uma viagem conosco, para ser a nossa companhia, para estar conosco em todo momento, em todo tempo, simplesmente para nós termos o prazer da sua presença conosco. Mas Judas, ele fala, olha, para você sair dessa condição de incredulidade e para ir para a fé, você precisa fazer algo. Vamos abrir lá em Judas, no versículo 20. Eu sei que eu vou ser... Como é que fala aquela palavra? Não é incisivo. É como se eu estiver falando uma coisa repetitiva. Tem aquela novela, vale a pena ver de novo? Esse aqui vale a pena ouvir de novo. Porque quando eu ouço, cada vez que eu ouço, se eu ouço mais uma vez, e mais uma vez, aí quando eu penso que eu ouvi muito, eu ouço mais uma vez. Eu construo fé no meu coração, porque a fé vem pelo ouvir. O que diz no versículo 20? Vou ler o 19. Estes são os que causam divisões, que ele já começou causando dissolução, ele vem trazendo divisão. Por isso que eu creio que essa igreja aqui não vai dividir. Porque nós falamos a mesma linguagem de fé. A graça, ela não gera Ismael, a graça gera filhos. A graça gera Isaac. Esse ministério gera Isaac. Glória a Deus, isso foi profético no meu coração. Estes são os que causam divisões, são sensuais. A gente já pensa logo com aquela mentalidade de sensualidade, prostituição, aquela coisa, mas é mais do que isso. Sensuais é aquele que vive por aquilo que vê e que sente. Não é? Como? Que vive na circunstância, que acredita na circunstância. Isso quer dizer 99,9999%. Mas, para você sair do 99,99%, você precisa entrar em versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no... Quanto que eu preciso orar no Espírito Santo? No Espírito Santo. Eu acho que eu estou misturando língua estranha com... De vez em quando eu troco a palavra aqui, queridos. Qualquer coisa vocês emendam aí, dá uma rajada de língua estranha também. O quanto que eu preciso orar no Espírito? Em todo tempo. O que vai acontecer comigo?
eu edifico-me sobre a minha santíssima fé. E se eu edifico-me sobre a minha santíssima fé, eu me torno apto a trazer toda a salvação para a minha vida. Glória a Deus. Fala assim, é simples. É simples. Fala para a pessoa ao seu lado, é simples. Você foi chamado para desfrutar de todas as bênçãos de Abraão. Tudo que Deus comprou é seu. Você é filho, você é herdeiro. É fé, querido. Toda vez que você deixa de orar no Espírito, não quer dizer que você deixou de se tornar apto, mesmo porque você já se tornou idôneo. A palavra idôneo é legal. Você já é herdeiro legal. Por quê? Porque você é filho. Você já é proprietário da herança. Agora, você ora para você assumir a posse. Você ora para ter ousadia para tomar posse para você. Você ora para que a sua visão deixa de ser uma visão carnal, passa a ser uma visão espiritual. Você ora e você para de enxergar a circunstância e enxerga a obra da cruz. Você ora, para de enxergar o pecado e enxerga a justiça que foi feito. É simples. Então, toda vez que quando eu estou na incredulidade, eu abro mão desse recurso, eu ainda estou tentando com a força do meu braço. Amém? Não quer dizer que você não orar, não é seu. Mas agora, se você está diante de uma incredulidade, Deus te deu um recurso. Ore. Orando em todo tempo no Espírito. Como diz o meu paizão Heber. Está no carro dirigindo. Recantarabai. Está lá varrendo as mulheres, os homens também. Aribaiá, maribaiá. Teu pai, teu filho. Não. Você não vai entender? Você está com dom de interpretação? Assim, todo tempo, querido, você está tomando banho, você está... Gente, edifica-se. Quanto tempo, queridos? Perseverança não tem prazo de validade. Eu persevero até. Porque o diabo não para, eu também não paro, querido. Eu não vou parar. Aí, porque eu não vou parar, eu vou me edificar, eu vou chegar num lugar que é o lugar mais precioso dessa terra, do céu, de todo o universo. Que é uma vírgula que tem aqui. Orando no Espírito Santo, no 21, conservai-vos. Pensa numa latinha de sardinha. Eu me lembrei aqui agora, conserva. Conservai-vos no amor, não amor a Deus, o amor de Deus. Porque eu conservo-me, orando no Espírito, eu tenho a revelação do amor de Deus, porque eu tenho a revelação do amor de Deus, da sua graça, eu sou conservado, eu sou protegido. Protegido de quê? De onde a incredulidade e o medo não vai me atingir. Por quê? Porque o verdadeiro amor aleluia.
Porque eu tenho o amor, da onde procede a fé. Aleluia. Aí, queridos, ouvi-te no tempo aceitável. Te ouvir, Deus já te ouviu, querido. E às vezes a gente fica, aí a gente pensa, poxa, Deus é mau, hein? Poxa, era para ter respondido isso. A gente está gritando, eu já ouvi, eu já te amei, eu já fiz na cruz. Mas só que você se embriagou tanto de justiça própria, você se embriagou tanto da carne, que acessar as minhas coisas é dificuldade. E por isso que eu quero fechar abrindo Hebreus no capítulo 3. Lógico que não é só Hebreus capítulo 3, né? Acabei mentindo para vocês aqui. O Espírito Santo falou, tem mais. Então, mas eu vou terminar no 4. Ele fala assim, no versículo 7, pelo que, como diz, Hebreus 3, 7, pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, quando? Hoje. Não é ontem, não, é hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. O que Deus estava falando isso? Eles viram as minhas obras e não descansaram. Eles viram as minhas obras e não descansaram. Jesus fez uma grande obra na cruz e não descansaram. Aí ele fala assim, olha, no 11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos, como nós estamos fazendo aqui, por isso que é importante congregarmos. Por isso é importante nós estarmos juntos, porque somente o corpo pode exortar o outro. Somente a mão pode tocar os olhos. Somente os olhos podem enxergar para os pés. Somente os joelhos podem dobrar as pernas. Isso é o corpo, querido. Corpo. Então, como diz a palavra, não abandoneis a congregação. Continuando aqui. Antes, no 13, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha, o pecado se igualou à incredulidade. A incredulidade se igualou ao pecado. Quer dizer que a fé me resgata do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, o que eu fiz na incredulidade. Porque quando você crê, as obras de quem você é vai aparecer.
Tudo que você precisa é crer que você é justiça de Deus. E as suas obras serão obras de justiça. Crer que você é em Cristo vai aparecer. Porque é fruto, não é força. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Queridos, existe uma confiança inicial, existe uma confiança no meio, e existe uma confiança no fim. Não pare! Como Naamã, não pare no segundo mergulho, não pare no terceiro, não pare no quarto, vá até o perfeito mergulho, vá até o sétimo, vá até o fim. Hebreus capítulo 4, agora para finalizar. No versículo 10 diz assim: pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Ora, à vista disso, procuremos diligentemente, esforçai-vos, é o único esforço que tem na Bíblia, na nova aliança. Que esforço é esse? Para entrar no descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Quando você descansa, você frutifica. Quando você descansa, a salvação manifesta. Quando você se descansa na obra da cruz, as bênçãos de Abraão vêm sobre você. Quando você descansa naquilo que já está feito, descansa por quê? Por que eu vou descansar? Eu não tenho que ficar clamando. Ouvi-te. Eu te ouvi no dia aceitável e já te socorri no dia da salvação. Agora, o que eu vou fazer com isso? Como diz Salmo 128, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e alegremos nele. Dia que o Senhor fez é hoje. Hoje é o melhor dia da sua vida. Não é amanhã, quando você pensa que as coisas vão acontecer. Não é hoje, porque já aconteceu. Dá vontade até de sentar. Tanto descanso de Deus. Por isso que Isaías 28 fala assim: por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor Deus a este povo. Ouvi-te. E ele vai falar: eu já te socorri. Aí a palavra de Deus: este é o descanso. Dai descanso ao cansado. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Vou fazer aquela pergunta básica: quantos vão orar mais em línguas aqui? Glória a Deus. Don't stop. Don't stop. Não pare. Não pare. Não pare. Não pare. Fala para a pessoa do seu lado: não pare. Amém.